Jorge Luiz Frelo Filho, mais conhecido como Jorginho, nasceu em 20 de dezembro de 1991, em Ibituba, Santa Catarina. Filho de Maria Teresa, uma ex-jogadora de futebol amador, e de um pai muito rígido. Curiosamente, antes do nascimento de Jorginho, sua mãe prometeu para si mesma que, se desse a luz ao menino, faria de tudo para que ele se tornasse jogador profissional de futebol. Essas palavras saíram de dor e amargura por Maria, que teve uma carreira futebolística de nível amador. Posteriormente, ela deu à luz a um menino. Jorginho passou sua infância na cidade de Imbituba, cidade costeira do sul do Brasil. Quando Jorge tinha apenas 6 anos de idade, viu seus pais se divorciarem após uma série de problemas conjugais. Após a separação, o pai de Jorginho deixou ele e a mãe, e não os amparou. Mesmo passando por tantas dificuldades, o pouco que Maria Teresa ganhava de salário, ela comprava chuteiras e bola de futebol para o filho. No ano de 1997, Jorginho e a mãe se mudaram para o norte da Itália, por ser descendente de italiano por meio de seu tataravô paterno, Giacomo Frelo, e de seu avô, que é um brasileiro que possuía a cidadania deste país. Ele conseguiu obter a cidadania italiana nessa época. Jorginho deu seus primeiros passos na creche de Gialloblu, onde passou a jogar pelo Scaladiera Berete. Para sobreviver na Itália, Maria Teresa começou a trabalhar como faxineira, e como eu já disse antes, ela fez o possível e o impossível para fazer com que o filho chegasse onde ele chegou. Em um dia, um grupo de empresários decidiu criar um projeto de futebol que visava promover o futebol juvenil no norte da Itália. Os empresários investiram na construção de uma escolinha de futebol que se localizava a 180 quilômetros da casa onde Jorge e sua mãe moravam. Mas ainda assim, foi convencido por sua mãe para se inscrever nesse projeto para que ele tivesse uma chance na Europa. Depois de se inscrever nesse projeto, Jorginho deu seus primeiros passos no futebol. Posteriormente, aos 13 anos de idade, recebeu seu primeiro salário e 2 anos depois, em 2007, foi contratado para jogar pelas categorias de base do Verona. Depois de ingressar nas categorias de base do Verona, Jorginho passou 2 anos atuando na base do clube e no dia 8 de outubro de 2009 fez sua estreia oficial atuando pelo Verona B na Copa Itália Lega Pro. O time do Verona resolveu emprestar o Jorginho para o Sassuolo antes do final da temporada. Em 3 partidas com a camisa do Sassuolo, partidas válidas pelo torneio di Viareggio, uma competição para time sub-19 da Itália, Jorginho não marcou nenhum gol e também não proveu nenhuma assistência. Após ao fim do empréstimo ao Sassuolo, Jorginho foi emprestado ao San Bonifacense, equipe que disputava a 3ª divisão do futebol italiano nessa época. Ao término dessa temporada, Jorginho disputou 33 partidas e marcou apenas um gol. Quanto ao San Bonifacense, terminou em 12º lugar no grupo A da Série C, e com isso, o San Bonifacense teve de amargar mais uma temporada na 3ª divisão. Após ao fim do empréstimo ao San Bonifacense, Jorginho se reapresentou ao Verona e passou a integrar o time principal do clube. Em 4 de setembro de 2011, em um jogo da 3ª rodada da Série B, o técnico do Verona nessa época proveu a estreia do jogador ítalo-brasileiro, quando colocou em campo aos 31 minutos da 2ª etapa, no lugar de Gennaro Esposito. Na estreia de Jorginho pelo Verona, vitória por 1-0 sobre o Sassuolo. E no dia 1º de outubro de 2011, em um jogo da 7ª rodada da Série B, Jorginho fez a sua estreia entre os titulares e no seu primeiro jogo como titular, empate em 1-1 contra o Gubbio, no estádio do Verona. Pela 16ª rodada da 2ª divisão do campeonato italiano, no dia 19 de novembro de 2011, o camisa 19 do Verona, Jorginho, marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 3-1 sobre o Empoli. Além do gol, também contribuiu com assistência para o gol marcado por Emil Ralfreson. Com o 4º lugar na Série B, o Verona não foi promovido para a Série A, mas ganhou o direito de disputar o play-off de promoção. No entanto, perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o Verense, e no empate com 1-1 no Mercantone Bentegodi, o time perdeu a última chance que teve de subir de divisão. Nessa temporada, Jorginho disputou 33 partidas, fez 2 gols, deu 3 assistências e tomou 3 cartões amarelos, e jogou 2.591 minutos.
Já na temporada 2012-2013, em 24 de agosto de 2012, na estreia dos Mastini, nessa edição da Série B, empate em 1-1 com o Modena, fora de casa. Vale destacar que Jorginho jogou os 90 minutos deste jogo. Pela 17ª rodada da segunda divisão do campeonato italiano, no dia 1º de dezembro de 2012, o camisa 19 do Verona recebeu seu primeiro cartão vermelho da carreira, no revés por 2-0 ante o Brescia. Em sua segunda temporada com a camisa do Verona, Jorginho disputou 44 partidas, fez 2 gols, proveu 2 assistências e tomou 4 cartões amarelos e 1 vermelho, e também jogou 3.878 minutos. Quanto ao Verona, terminou em segundo lugar na divisão do campeonato italiano, o que rendeu ao clube uma promoção à Série A na temporada 2013-2014. E foi eliminado nas oitavas de finais da Copa da Itália. E em 12 de janeiro de 2014, em jogo da 19ª rodada da Série A, o meia ítalo brasileiro fez seu último jogo com a camisa do Verona, no revés por 3-0 para o Napoli, em pleno estádio do Verona. Por coincidência, Jorginho deixou o Verona para acertar justamente com o time que derrotou o Verona na sua despedida do clube. Em sua terceira e última temporada pelo Verona, Jorginho disputou 19 partidas, fez 7 gols, sendo 5 deles de pênaltis, deu 3 assistências, tomou 3 cartões amarelos e jogou 1.700 minutos. Em 18 de janeiro de 2014, Jorginho se juntou ao Napoli em um acordo de copropriedade, empréstimo com obrigação de compra com o Verona, por 4 temporadas e meia. E no dia 8 de fevereiro de 2014, em um jogo da 23ª rodada da Série A, o novo camisa 8 do Napoli, Jorginho, iniciou como titular e proveu assistência para o gol no triunfo de 3-1 sobre o Milan, no São Paulo. 4 dias depois, pelo segundo confronto da semifinal da Copa da Itália, o meia ítalo brasileiro marcou seu único gol nessa temporada, na vitória por 3-0 sobre a Roma. Apesar de ter perdido o jogo de ida da semifinal por 3-2, com a vantagem de 5-2 no placar agregado, o Napoli e o Jorginho avançaram para a final dessa edição da Copa da Itália. No final da Copa da Itália, no dia 3 de maio de 2014, o Jorginho jogou os 90 minutos da partida, na qual o Napoli venceu a Fiorentina por 3-1, e com isso, pela 9ª vez na sua história, o clube napolitano se sagrava campeão desse torneio. Em sua primeira temporada pelo Napoli, Jorginho disputou 19 partidas, fez 1 gol, deu 1 assistência, tomou 5 cartões amarelos e jogou 1.475 minutos. Quanto ao Napoli, além de ter sido campeão da Copa da Itália, terminou em terceiro lugar no campeonato italiano e foi eliminado nas oitavas de finais da UEFA Europa League. Já na temporada 2014-2015, o Atlético de Bilbao elimina o Napoli de Jorginho na fase pré-eliminatória, ficando com a vaga na fase de grupos da Champions League. No decorrer dessa temporada, Jorginho passa por dificuldades para se firmar no time titular do Napoli, porém, aproveitando os vários compromissos do Napoli, ele volta a ter mais oportunidades entre os titulares do clube napolitano, mas nem sempre com boas atuações. Em 22 de dezembro de 2014, na decisão da Supercopa da Itália, em Doha, no Catar, Jorginho entrou em campo no lugar de Jonathan de Guzman, logo após o intervalo do primeiro tempo da prorrogação, e jogou o restante do empate em 2-2 com a Juventus. Com a persistência do empate, houve disputa de pênaltis, e o meia ítalo brasileiro abriu a sequência de pênaltis do Napoli, tendo sua penalidade defendida por Gianluigi Buffon, mas ainda assim, o Napoli venceu a disputa por 6-5 e se sagrou campeão da Supercopa da Itália de 2014. E em 25 de junho de 2015, o Napoli pagou a outra metade pelo passe do meia ítalo-brasileiro, cerca de 3,5 milhões de euros, para o Verona. Sendo assim, Jorginho se tornou jogador inteiramente do Napoli. Na sua segunda temporada com a camisa do clube napolitano, Jorginho marcou 1 gol, sendo ele de pênalti. Não deu nenhuma assistência, tomou 8 cartões amarelos e jogou 2.107 minutos e 33 partidas disputadas. Quanto ao Napoli, foi campeão da Supercopa da Itália, terminou em 5º lugar no campeonato italiano e chegou às semifinais da UEFA Europa League e da Copa da Itália. Já na temporada 2015-2016, Jorginho iniciou essa temporada no banco, mas depois de alguns jogos, o treinador deu mais oportunidades para o meia ítalo brasileiro, e daí em diante,
ele não saiu mais do time. A afirmação definitiva do meio-campista ítalo-brasileiro nos escalões mais altos do futebol europeu também coincide com uma temporada recorde para o Napoli, que termina em segundo lugar no campeonato italiano, atrás somente da Juventus, e com a consequente classificação para a próxima Liga dos Campeões. Além de ter sido vice-nacional, o Napoli chegou às quartas de finais da Copa da Itália e caiu na fase de 16avos da UEFA Europa League. Em sua terceira temporada pelo Napoli, Jorginho jogou 38 partidas, não fez nenhum gol, deu 6 assistências, tomou 12 cartões amarelos e tomou um vermelho, e jogou 3.043 minutos. Na temporada 2016-2017, Jorginho teve de disputar posição com uma nova contratação do clube napolitano. A chegada desse jogador criou muitas dificuldades para o meia ítalo-brasileiro, e em algumas partidas o treinador deu preferência para a nova contratação, e como consequência, Jorginho entrava no segundo tempo das partidas, ou via os jogos do banco de reservas. Depois de uma primeira metade de temporada onde ele não se destacou, tanto já na segunda metade dessa temporada, lutou pelo seu espaço entre os titulares, e reconquistou este espaço em 15 de janeiro de 2017. Em sua quarta temporada com a camisa do Napoli, Jorginho disputou 31 jogos, não fez nenhum gol, deu 3 assistências, tomou 4 cartões amarelos e jogou 2.477 minutos. Em 16 de agosto de 2017, no primeiro confronto da última fase pré-eliminatória da Champions League contra o Nice da França, Jorginho marcou de pênalti o gol que fechou o placar do jogo, vitória do Napoli por 2-0 sobre o time francês, no São Paulo. Na semana seguinte, a equipe napolitana venceu o Nice pelo mesmo placar, e com isso se garantiu na fase de grupos da UEFA Champions League 2017-2018. E em 20 de maio de 2018, em partida válida pela última rodada dessa edição do campeonato italiano, Jorginho se despediu do Napoli, com uma vitória de 2-1 sobre o Crotone, no São Paulo. Em sua última temporada com a camisa do clube napolitano, Jorginho disputou 39 partidas, fez 4 gols e proveu 4 assistências. Também tomou 5 cartões amarelos e jogou 3.090 minutos. Quanto ao Napoli, foi vice-campeão do campeonato italiano e chegou às quartas de finais da Copa Itália. Terminou em terceiro lugar na fase de grupo da Liga dos Campeões e com isso herdou a vaga automática na fase de mata-mata da UEFA Europa League, onde foi eliminado logo na fase de 16avos. Pelo Napoli, Jorginho conquistou 2 títulos, a Copa da Itália, temporada 2013-2014, e a Supercopa da Itália, em 2014. No dia 14 de julho de 2018, Jorginho assinou com o Chelsea da Inglaterra por 5 temporadas. De acordo com o presidente do Napoli, ele estava perto de ingressar ao Manchester City, até que Sarri, técnico no qual trabalhou no Napoli, indicou a contratação do meia ítalo-brasileiro ao clube londrino. E em 5 de agosto de 2018, Jorginho fez sua estreia pelo novo clube, logo numa partida válida por título, a Supercopa da Inglaterra. Porém, o Manchester City venceu os Blues por 2-0 no estádio de Wembley, em Londres. Durante o jogo, o novo camisa dos Blues foi vaiado pelos torcedores do City. No dia 26 de agosto de 2018, em um jogo da terceira rodada da Premier League, no qual o Chelsea venceu o Newcastle por 2-1, o novo camisa 5 dos Blues completou 158 passes, que foi o novo recorde de passes de maior sucesso por um jogador do Chelsea em uma única partida da Premier League, ficando atrás apenas de 167 passes completados por Gundogan pelo Manchester City contra o Chelsea na temporada anterior. E o Jorginho quebrou mais um recorde de tentativas de passes em partida válida pela 6ª rodada do campeonato inglês, no dia 23 de setembro de 2018, partida na qual os Blues e o West Ham empataram em 0-0, ao tentar 180 passes durante o jogo. O meia ítalo-brasileiro quebrou o recorde de 173 tentativas de passes novamente estabelecido por Gundogan no jogo entre Manchester City e Chelsea no ano anterior. E em 24 de fevereiro de 2019, o Jorginho perdeu mais um título para o Manchester City, após o empate em 0-0 com o Manchester City no tempo regulamentar e na prorrogação da final da Copa da Liga Inglesa. Houve uma disputa de pênaltis e Jorginho foi responsável por ser o primeiro cobrador do Chelsea. Contudo, teve seu pênalti defendido por Ederson, e para piorar as coisas, David Luiz também não converteu a sua penalidade, e com isso o City levou a melhor e venceu a disputa por pênaltis
por 4-3 e se sagrou campeão dessa edição da Copa da Liga Inglesa. Em 29 de maio de 2019, Jorginho jogou os 90 minutos da final da UEFA Europa League contra o Arsenal e foi o primeiro título do meia ítalo-brasileiro pelo clube. Na sua primeira temporada na Inglaterra, Jorginho disputou 54 partidas, marcou 2 gols, não deu nenhuma assistência, tomou 10 cartões amarelos e jogou 4.391 minutos. Quanto ao Chelsea, além de ter sido campeão da UEFA Europa League, foi vice-campeão da Supercopa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Terminou em terceiro lugar no campeonato inglês e foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. No dia 14 de agosto de 2019, na decisão da Supercopa da UEFA contra o Liverpool, Jorginho marcou de pênalti o gol do empate em 2-2 da prorrogação, e com a persistência do empate houve disputa por pênaltis. E mesmo com o ítalo-brasileiro convertendo sua penalidade, o Chelsea perdeu por 5-4 e com isso teve de se contentar em ser vice-campeão. Pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Ajax da Holanda, em 5 de novembro de 2019, o meia ítalo-brasileiro marcou seu primeiro dublete na carreira. Ocorre quando o jogador faz 2 gols numa mesma partida, no empate por 4-4 com a equipe holandesa no Stamford Bridge. Em sua segunda temporada na Inglaterra, Jorginho disputou 44 partidas, fez 7 gols, proveu 2 assistências, tomou 13 cartões amarelos e jogou 3.513 minutos. Quanto ao clube Chelsea, terminou em quarto lugar no campeonato inglês, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra e da Supercopa da UEFA e foi eliminado nas oitavas de finais da UEFA Champions League e da Copa da Liga Inglesa. Na temporada 2020-2021, na sua estreia no Chelsea nessa edição da Premier League, em 14 de setembro de 2020, Jorginho foi o capitão do time pela primeira vez. E na sua estreia como capitão, fez 1 gol e proveu uma assistência para o gol, na vitória por 3-1. Pela quarta rodada do campeonato inglês, em 3 de outubro de 2020, o meia ítalo-brasileiro marcou seu segundo dublete na carreira, na goleada por 4-0 sobre o Crystal Palace. Nessa temporada, Jorginho foi campeão com o Chelsea da Liga dos Campeões, em cima do Manchester City, e terminaram em quarto lugar na Premier League. Sua primeira convocação para a seleção italiana foi em março de 2016, em amistosos contra a Espanha e a Alemanha. E recentemente o Jorginho foi campeão da Euro com a seleção da Itália, vencendo a final nos pênaltis por 3-2. Ele errou sua cobrança, mas o goleiro Donnarumma defendeu e garantiu a vitória para a Itália. Sendo assim, a Itália é pela segunda vez em sua história campeão da Eurocopa, em cima da Inglaterra. Nessa última temporada de Jorginho, ele disputou 53 partidas, fez 9 gols e deu 2 assistências, sendo campeão da Champions e da Eurocopa com a Itália. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Isso me motiva muito a trazer mais vídeos assim para vocês. Essa foi a história de Jorginho. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.